meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, né? Eu vim aqui hoje para trazer um vídeo para vocês de decoração. Eu vou usar chantininho, tá? A gente vai fazer uma decoração do Brawl Stars. Ok, eu vou usar o chantininho, meu chantininho tá poroso. Eu vou hidratar ele e eu já mostro pra vocês, tá? Já vou mostrar pra vocês, ó. Eu vou colocar ele aqui num bolzinho. Como eu vou tingir o meu chantininho, eu preciso primeiro colocar o corante, tá, gente? Antes da gente colocar o leite condensado. Porque o próprio corante já pode dar uma hidratada nele. Então, a gente vai colocar primeiro o corante, depois a gente coloca o leite condensado, se precisar. Principalmente quando for cor escuras. E eu vou mostrar pra vocês o ponto que vocês precisam deixar quando a gente trabalha com espátula. Eu vou usar o azul marinho da Mix. Normalmente eu uso só o corante da... Uso só o corante da Mago, mas essa cor ali não tem. Então, a gente coloca primeiro o corante. Esse corante ele tá bem pastoso, então ele não vai fazer muita diferença aqui na hidratação do chantininho. Mas às vezes os corantes são mais líquidos, né? Daí ele amolece bastante. Vamos colocar mais um pouquinho. Agora eu vou colocar o leite condensado. Vocês podem hidratar com leite condensado ou com chantilly, tá, gente? Eu vou pegar o chantilly. Então vamos lá, eu vou usar o chantilly pra terminar de hidratar aqui, porque é mais rápido. Vou mostrar pra vocês o ponto pra vocês trabalharem com o bico do chantininho. O ponto pra trabalhar com o bico, ele é mais durinho, tá? E pra gente passar a espátula no bolo, ele é mais cremoso. Ó, esse ponto aqui pra mim aplicar tá ótimo, ó. Olha só que lindo que ele ficou, nem parece aquele chantininho, tá? A receita desse chantininho tem aqui no canal. Não é power, tá? É o chantininho normal. E a gente tem as receitas do chantininho power. Outra hora eu vou trazer uma decoração pra vocês com o chantininho, os dois tipos de chantininho power que a gente tem aqui no canal. Certo? Agora eu vou desenformar o meu bolinho. Eu sempre aconselho vocês montarem o bolo de vocês na forma. Deixe descansar pelo menos 2 horas para depois vocês decorarem, tá? Para não acontecer, não correr o risco do recheio vazar. Porque a pior coisa que tem é a gente decorar um bolo dançando, né? Quando o bolo, a gente vai passar a espátula, o bolo começa a dançar em cima. Esse bolo é um recheio de ganache ao leite, mas eu fiz uma contenção de chantilly. Se vocês quiserem aprender a fazer essa contenção de chantilly, a gente tem um vídeo aqui no canal ensinando a decorar bolos na forma. Daí vocês podem dar uma olhadinha ali que eu ensinei a fazer essa contençãozinha aqui de chantilly. Agora eu vou passar um pouquinho aqui e depois eu vou aplicar com a manga. Primeiro, toda vez que a gente for decorar um bolo, a gente precisa sempre fazer a selagem dele, que é essa pré-camada, né? Essa pré-cobertura aqui, pra depois a gente vir com a camada definitiva.
tá? Pra gente colar todos os farelinhos no bolo. Então, pega, passa uma pré-camada, não precisa ser certinha, é só alisar bem, né? Mas não precisa ser grossa, só pra fazer essa selagem mesmo. Ó, depois eu vou mostrar pra vocês como é que a gente aplica pra deixar o bolo retinho e lisinho. A imagem tá bem focada aqui. Ó, então fiz essa pré-camadinha aqui, ajeitei e agora eu venho com a minha camada definitiva. E aí sim a gente deixa bem certinho. Vou deixar a espátula aqui. Vou pegar uma manguinha de confeitar. Aí vocês cortem a manga de confeitar, ó, na espessura de um dedo. Tá vendo, ó? Sem bico. Se vocês tiverem um bico perlê e quiserem usar, pode usar também, vai facilitar mais. Meu bolo tá correndo em cima da bailarina. Agora eu pego, coloco o chantininho aqui. Todo esse processo aqui vocês conseguem fazer com chantilly também, tá? No ponto correto, dá pra fazer com chantilly também. Eu fiz chantininho porque eu não gosto muito dessa marca de chantilly para trabalhar com ele puro, mas para chantininho ele é bem bom. Então eu vou circulando aqui. Preciso dar uma olhada na massa que tá no forno. Então, vamos circulando, ó. Aqui é só vocês colocarem pressão na manga e ir girando, tá? Não precisa colocar muita pressão. Quanto mais pressão vocês colocarem, mais gordo vai ficar o acabamento ali, tá? Então, assim, vai colocando pressão, vê a pressão que você colocou e a espessura que tá saindo. E se tiver certo do jeito que você quer, daí você vai sempre colocando aquela pressão. E girando a bailarina. Aqui em cima eu só vou raspar esse pouquinho, não vou colocar muito, porque senão é excesso que eu tenho que tirar depois. Porque quando eu for alisar no lado, ele vai subir pra cima, e esse que vai subir pra cima, eu vou alisar, né, pra cima, então já vai tampar minhas falhinhas ali, ó. Agora eu uso uma espátulazinha assim, pra ir ajeitando e fechando aqui primeiro, tá? Ó. Primeiro eu vou passando a espátula, fechando tudo aqui, só pra ajeitar, ó. Agora eu pego uma outra espátula, eu sempre uso essa espátula pra alisar do lado, tá? Mas eu vou usar uma mais simplesinha, que custa em média R$2. Pra quem não tem aquela dali, eu vou usar pra vocês verem como funciona com essa daqui também, tá? É da BWB essa daqui. Ó, ela é bem alta. É bem boa essa espátulazinha e é barata, gente. E ela é boa de trabalhar. Olha só que maravilha, ó. Aí você gira a bailarina. E olha só que lisinho e perfeito. Então, vocês fazendo esse processo aqui, vocês não precisam ter medo de trabalhar, que o bolo de vocês vai ficar perfeito. Só basta um chantilly chantininho no ponto bom, ou um chantilly bem batidinho, né? Aqui no canal tem um vídeo ensinando a bater o chantilly e deixar num ponto bom. É só você fazer isso, que você segue esse passo a passo aqui, que você vai conseguir ter um bolo lisinho e perfeito. Se a gente quisesse fazer um acabamento liso aqui, estaria maravilhoso. Tá um cheirinho de massa de bolo assada aqui, maravilhoso. Já dá até vontade de comer.
Eu vou ajeitar aqui. Aqui em cima eu não preciso me preocupar ainda, porque é esse processo mesmo, vai e volta, né? Até ficar ajeitadinho. Agora eu vou passar uma espátulazinha de textura, ó, tá? Pra fazer um acabamentozinho aqui, a gente vai fazer um modelinho cachepô, tá? Vocês vão ver que bonito que vai ficar. Com o efeito tijolinho. Ó. Tirei um pouquinho do excesso do meu chantilly, ou chantininho, né? Aí tem gente que fala assim, ai, mas eu não consigo usar espátula, meu bolo arrepia tudo, forma buraco. Se você usar, toda vez que você usar a espátula assim, ó, ela vai tirar chantilly. Então, quanto mais você passar, mais chantilly vai sair. Se você, aí você deu uma ajeitadinha assim, daí a próxima você vem com ela fechadinha, ó. Fechou, ó. Bracinho encostadinho aqui na cintura, ó, fechou. Só gira a bailarina, ó. Aí não arrepia, tá? Tem que estar com o chantininho ou o chantilly, chantipower, o que seja, bem hidratadinho, tá? E molinho, não molinho, molinho, gente, mas é aquele ponto que a gente mexe com a espátula assim e parece... ele fica mais leve assim, tá? Ó, vamos ajeitar. Eu vou pegar a espátula pequenininha ali pra ajeitar aqui em cima. Uma dica muito boa para quem não tem essa espátula de textura, que nem todo mundo tem, né? É vocês podem fazer, sabe o que eu fazia esse riscadinho aqui, quando eu não tinha? Uma faca de serra. Sabe aquelas facas de pão grande que a gente tem para cortar pão de casa? A gente usa para cortar as fatias do bolo? Então, eu usava uma faquinha daquela, bem em pezinho, a gente consegue dar esse efeito aqui, tá? Vamos dar uma ajeitada aqui. Agora eu vou usar essa espátulazinha aqui para terminar de ajeitar. Eu vou passar a minha espátula mais um pouquinho, para deixar os beiralzinhos aqui bem acabadinho. Certo? Agora eu vou usar essa espátula inclinadinha aqui. Ó, reboquei aqui. Agora eu vou pegar essa espátula, ou pode ser uma outra espátula também, aquelas espátulazinhas da gente passar manteiga no pão, tá? Eu vou passar e vou começar aqui, ó. E vou fazer esse efeitozinho aqui em cima. Se vocês não tiverem uma espátulazinha dessa, pode usar aquela espátulazinha de manteiga, tá? Agora eu vou fazer o efeito cachepô aqui do lado e colocar o topper, tá? Primeiro eu vou dar uma borrifadinha com glitter aqui. Um glitter azulzinho para deixar o bolo mais... Eu tô usando esse glitter, ó, azul. E eu coloco na bombinha sem álcool, tá, gente? Quando for glitter, vocês não podem usar álcool. Bota a bailarina pra girar. Mais na parte de cima, porque embaixo a gente vai fazer o efeito, né? Então não tem necessidade de concentrar muito brilho. Certo? Agora feito isso, a gente vai fazer o efeito cachepô embaixo, tá?
Agora eu vou precisar de pouquinho, porque vai ser só ali embaixo o efeito que eu vou fazer, então não vai usar muito. Agora eu vou fazer com marronzinho. Esse aqui, ó, já é mais líquido, tá? Vocês já podem perceber que já é um corante mais líquido. Tem corante que ele é mais molinho e tem corante que ele é mais firme. Eu vou colocar, deixa eu afastar aqui pra mim hidratar aqui pra vocês verem bem. Eu vou colocar aqui um pouquinho de corante vermelho também, tá? Pra dar um marronzinho diferente. Se tivesse, né? Tá acabando o corante. Mas tá bom, já saiu um pouquinho. Aí eu vou colocar um pouquinho de chantilly. Eu abri um buraco enorme nessa caixa de chantilly. Meu Deus. Eu quero que o meu chantilly fique com um tom puxando mais para um telha, assim, sabe? Um marronzinho mais tijolo. Então, por isso que eu coloquei marrom e vermelho. Aí a gente precisa dele bem cremosinho. Pronto, agora tá no pontinho, ó. O ponto certo pra gente trabalhar com espátula é quando vocês fazem e é fácil de mexer, assim, ó. Que ele tá bem molinho. Esse é o ponto correto pra gente poder trabalhar com trabalho em espátula. Agora a mesma coisa, tá? Só o saquinho cortado na ponta. Não utilizamos nenhum bico para trabalhar com esse bolo. Agora vamos colocar aqui no meio. Agora para fazer o efeito cachepô, como eu quero ele meio desnivelado, né? Fazer umas linhas falhada nele, eu começo sempre por cima. Eu venho até onde eu quero, a altura que eu quero fazer, e daí eu começo de cima pra baixo, tá? Então eu venho, ó, faço um zigue-zague, ó. Bem aleatório mesmo, não precisa ter. Aí depois eu venho preenchendo as de baixo, ó. Porque assim em cima já vai ficar certo, senão você começa embaixo. Bom, agora eu venho preenchendo tudo aqui embaixo. Preenche todos os espacinhos que ficou aí embaixo, que o excesso aqui a gente vai tirar com a espátula. Olha, eu calculei certinho a quantidade de chantilly. Agora a mesma coisa, tá, amores? A gente pega a espátula e ajeita essa partezinha aqui primeiro, ó. Tá vendo, ó? Uma espátulazinha pequena, eu ajeito ela todinha, ó. Pra depois eu vir com a espátula grande, ó. E daí se ficou algum lugarzinho que não pegou, vou fazer com pratinho de churrasco, amor. Que é melhor, que tem gente que não tem a estequinha e a pessoa já vê que funciona. Ó, tá vendo? O mesmo esquema. Ajeitei. Agora eu vou vir com a espátula, vou usar a mesma que eu usei pra vocês verem que vocês podem fazer com qualquer uma, né? E vou ajeitar aqui pra tirar o excesso. Ó. Quando eu quero tirar excesso, eu trabalho com a espátula mais abertinha. Quando eu quero só alisar, a espátula mais fechadinha. Tá? Então, vocês já sabem. Eu já quero pedindo pra vocês aí, quem estiver acompanhando aí, que não for inscrito no nosso canal, se vocês gostarem da gente aí, gostarem do canal, dos vídeos, se inscreve aí no nosso canal, deixa o like de vocês aí, compartilha o vídeo pro nosso canal crescer e a gente trazer cada vez mais conteúdo pra vocês. Agora eu vou usar essa espátula aqui. Essa espátula aqui que eu acho que não tá aqui. Ó,
Eu vou usar essa espátula aqui. Se eu fosse fazer uma lateral bem alta, eu podia usar esse lado maior, mas eu vou fazer uma baixinha, eu vou usar esse. É legal usar isso aqui porque dá um efeito do tijolinho sobreposto, mas se vocês não tiverem, vocês podem riscar ele em volta todinho, fazer as linhas riscando e depois vindo com a marcação, tá? Aí agora eu coloco aqui e giro. Perfeito. Agora, eu vou limpar aqui embaixo o meu prato. Deixa eu pegar minha espátula aqui. O meu paninho. Primeiro, deixa eu tirar o excesso. Gente, sempre limpe bem o pezinho do bolo de vocês, porque isso é acabamento, tá? Não é legal a gente entregar o bolo lambuzado no pé. Limpe bem o pezinho do bolo com bastante paciência, tá? Pega uma faquinha, uma estequinha, uma espátula aí, ó, e façam isso aqui, ó, que daí ele vai limpar retinho ali, ó, não vai borrar o bolo. Então é muito importante a gente fazer isso. Um paninho limpo que vocês estão usando só aqui, tá? Não vai fazer isso aqui com o esfregão da pia. Sempre deixe um paninho para vocês estarem limpando a mesa e um para vocês usarem limpando o bolo, tá? Quando estiver trabalhando em cima de um tapetinho de silicone, não tem problema, porque o tapetinho é só para isso, né? Mas se for para em cima da mesa mesmo, direto em cima da mesa, use 2 paninhos diferentes. Certo? Agora eu vou passar pro lado de lá para mostrar para vocês bem de pertinho aqui o efeito tijolinho. Aí o efeito tijolinho eu vou fazer isso aqui, ó. Deixa eu pegar o meu paninho, porque eu preciso sempre limpando o palitinho, tá? Ó, vocês podem fazer mais miudinho, mais grosso. Façam todos, começou de uma vez, tenta fazer todos da mesma largura aqui, tá? Mas vocês podem fazer, se começou mais fininho, termina mais fininho. Fazer ao contrário assim é ruim. A gente acaba borrando um pouquinho, mas eu vou tentar aqui pra vocês verem bem, ó. Marco todinho ele. Se vocês quiserem comprar essas espátulas, no site da Ana Paula tem, tá? É AGMS Produtos para Confeitarias. Essas minhas espátulas são de lá. E para quem for aqui de perto da nossa cidade aqui, no Empório das Embalagens também tem todos os modelos. Eu já ensinei, já fiz bastante modelinho com esse trabalho, porém foram em lives, né? Então assim, quem quer uma aula só para decoração já vai... Agora vocês viram, né? Agora eu começo no meio do de baixo, ó. No meio da carreira de baixo eu começo a fileira de cima. Deu pra vocês entenderem bem, né? Agora eu vou terminar do lado de lá porque fica mais fácil pra mim trabalhar. Então, amores, terminado. O importante é vocês sempre limparem o palitinho. Passou uma vez limpa, pra ele ficar bem certinho, tá? Porque se vocês forem passando várias vezes sem limpar, ou 2 vezes, o própria sujeirinha que tem na ponta do palito vai estragar o acabamento de vocês. Certo? Agora nós vamos passar ele aqui pro prato primeiro, porque eu vou transportar. Eu vou transportar ele nesse prato, em cima. Esse prato ele escorrega, então eu coloquei um paninho de louça em cima da bailarina. Agora eu vou colocar meus topperzinhos, tá? Esse topperzinho eu mesma que fiz, tá? O cameraman fez a arte pra mim ali no computador e a gente mandou imprimir. Eu paguei apenas R$3 na folhinha e recortei e montei meu próprio topper.
Agora a gente acha sempre o lado mais que a gente achou que ficou mais bonito, pode deixar na frente, né? Eu vou deixar esse aqui. Então eu centralizo, ó. Os toppers, gente, sempre que eu uso topper, eu pego esses disquinhos de isopor que eu usei aqui para colocar o bolo em cima, eu recorto o pedacinho e colo no topper para os disquinhos de isopor poderem em contato com o bolo e não o papel, tá? Por mais que seja impermeável, não é interessante a gente colocar papel colado no bolo. Agora a gente vai colocar esses. E eu vou mostrar mais uma dica importante para vocês. Agora vamos colocar o bonequinho aqui na frente. Ó. Agora, eu vou... Isso daqui é um suporte que tem a tampa, então eu vou usar a tampa. O que que eu faço? Se eu for colocar aqui, tá? Com o topper não tem como eu fechar. Então, gente, eu pego um estilete e eu corto o fundo da tampa. Tá? Para me levar para o meu cliente, vocês têm a opção de tirar o topper e mandar o cliente colocar no local, ou vocês podem fazer isso, corta o fundo da base de vocês aqui, ó, tá vendo? E daí quando você for tampar o topper, passa aqui por dentro e não tem perigo e você manda um bolo embalado para os seus clientes, né? Eu não gosto de mandar bolo aberto, só mando bolo aberto quando o meu cliente não quer no suporte desses altos de vidro que eu tenho. Ok, meus amores? Eu espero que vocês gostem. Olha que decoraçãozinha linda. Por favor, se você gostou, compartilhe esse vídeo aí para ajudar a gente na divulgação do canal. Não esquece de se inscrever e deixar o like de vocês. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!